que forma o processo de licenciamento ambiental contribui para a justiça socioambiental? Como garantir uma participação efetiva das comunidades afetadas? Do lado das comunidades, porque eu acho que, primeiro, que o licenciamento ambiental tão ameaçado o tempo todo ainda é um instrumento que garante, né, programas e projetos e compensações, condicionantes, mitigação para grandes impactos, por exemplo, no território das comunidades tradicionais. Então, se pegar hoje, por exemplo, a cartografia social, que é o projeto de caracterização das comunidades tradicionais, é uma condicionante de licenciamento ambiental da Petrobras por conta da exploração de petróleo. Então, um dos grandes desafios é a gente continuar mantendo o processo de licenciamento ambiental tão ameaçado. E, como foi falado também, aí, os decretos, tanto 6040, que são as legislações que ainda nos amparam e buscar que esse decreto vire uma lei, né? E aí o povo do jurídico pode falar muito melhor o quanto é desafio, a fragilidade que ainda temos o decreto, mas também tão ameaçado o tempo todo pelos últimos governos. O licenciamento, na teoria, pode contribuir muito para a justiça socioambiental, né? Justamente impondo não só as compensações, mas antes disso, impondo limites ao desenvolvimento econômico para essas comunidades. Na prática, a gente pode discutir bastante o que está acontecendo. Então, inclusive, naquele exemplo que eu trouxe de Pernambuco, eu tenho um exemplo sobre a questão do licenciamento e acrescentaria a questão das unidades de conservação também a essa pergunta. De que forma essas unidades de conservação podem contribuir na proteção, né, dessas comunidades. Lá no exemplo de Sirinhaém que eu trouxe, né, que eu conheço, tivemos recentemente, né, na região a aprovação de um grande complexo turístico por parte de um dos grupos mais fortes econômicos aqui do estado. Um projeto que já estava há anos, né, circulando e não conseguia passar no licenciamento ambiental. Esse ano, esse projeto foi aprovado e é um projeto realmente de um impacto tremendo. Apesar disso, existe uma série de freios que muitos técnicos, né, e a comunidade, nós tentamos segurar esses processos. Então, por exemplo, agora em 2019 está sendo realizado no estuário, né, paralelo ao projeto, um processo de zoneamento do turismo. E nesse processo de zoneamento, não foi autorizada a construção de novas marinas para barcos, né, na região, que é uma região onde o turismo aquático é muito forte. Então, esse freio, ele provavelmente poderá frear a instalação do empreendimento, visto que na região a não aprovação de uma grande marina que estava prevista no projeto pode sim salvar aquela região de um grande impacto. Mas isso na teoria, vamos ver o que vai acontecer na prática. E aí, como um exemplo já concreto para esse mesmo caso, eu trago a questão das unidades de conservação. Como é complicado, né, o processo de criação e de gestão dessas unidades. Nessas mesmas ilhas em que os pescadores eles foram, ao longo do tempo, sendo retirados, né, pelo empreendimento, foi recentemente aprovada a criação de uma RPPM, uma reserva particular do patrimônio da União. Então, o que isso significa na prática? Significa que o empreendimento empresarial tem um convênio, não tenho certeza disso, isso é o que é dito, né? Nunca me aprofundei nesse estudo, mas tem um convênio com a Polícia do Estado, para a proteção da área, por ser uma unidade de conservação.